vamos lá. Vamos para essa aqui. A tragédia familiar na cidade de Bahia. Esse final de semana todo mundo comentou, foi um choque. Esse caso aqui, o sargento que atirou na esposa dele, a conselheira tutelar de Bahia. Aí depois do crime ele tirou a própria vida dele. Jaimaci Andrade tem as informações. Gente, que tragédia, que tragédia. Só a misericórdia de Deus na vida de cada um de nós para se segurar, para Deus tirar do pensamento tudo que é mal. Eu vou para Jaimaci. Jaimaci, na tela. Estamos aqui no Hospital da Emergência e Trauma justamente para atualizar esse caso de Rejane Maria Dias Alves, a conselheira tutelar de 55 anos, que foi atingida por 8 disparos na sexta-feira lá em Bahia pelo esposo, o sargento Paiva, que infelizmente, depois de cometer esse crime, também teria cometido suicídio. O filho dela chegou em casa, viu a situação e levou Rejane para a UPA, mas como viu que a situação era muito grave, ela foi trazida aqui para o Hospital de Emergência e Trauma e a situação dela é gravíssima. Essa senhora chegou aqui no dia 22, por volta das 20 horas, e passou por todas as avaliações e vários procedimentos cirúrgicos feitos ao mesmo tempo na nossa unidade do nosso centro cirúrgico. Cirurgia torácica, cirurgia da neurocirurgia, cirurgia abdominal e cirurgia da ortopedia, dado que tem um ferimento na mão. Ela, no momento, se encontra na unidade de terapia intensiva, sob efeito de sedativo e analgesia, respirando com a ajuda de aparelhos. Com a nossa intenção é que o cérebro tenha mais chance de recuperação e, após 72 horas, começaremos a ensaiar a retirada lenta desses sedativos para avaliar a resposta dela. Mas, como disse, já passou por todos os procedimentos cirúrgicos, já me assim. E os tiros no corpo e tem um tiro na cabeça também? É, um ferimento penetrante do lado esquerdo do crânio, penetrou, o projétil sofreu explosão dentro do cérebro e o que mais chama também a atenção, além dessa gravidade, 5 projéteis atingiram essa região do coração. Felizmente, nenhum atingiu o coração e, portanto, deu mais chance de vida a ela. E pela evolução, hoje já fez mais uma bateria de exames, pela evolução que tem apresentado, embora o tempo ainda seja curto para se cantar vitória, mas podemos dizer que já é uma evolução positiva e hoje já iniciaremos dieta para ela. Quer dizer, tem chance dela escapar, doutor, com tudo isso? Tem chance, sim. É o que esperamos, é o que contamos e toda a intenção, todo o trabalho, toda a estrutura do hospital voltada para atender essa jovem senhora. Rapaz, é o seguinte, viu? Um milagre de Deus pode acontecer, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas não é fácil, não é? O doutor, o médico, o diretor do trauma, é evidente que ele tem que levar essa palavra. Tem chance, ele entende, ele é médico. Tem chance, tudo pode acontecer. Não é verdade? Porque o milagre de Deus pode acontecer. Mas viu que ele relatou, um projétil explodiu lá próximo ao cérebro dela. Não é fácil. Não vai pensar, vai estar tudo. Tem que ter fé em Deus, temos que orar por ela, rezar, porque foi uma tragédia. Meu Jesus, cara, que tragédia. O sargento, sargento da polícia, um emprego efetivo, organizado na vida, ela conselheira tutelar, uma pessoa bem querida na cidade, benquista. E o que é que leva, rapaz, ao ser humano praticar uma tragédia como essa? É uma tragédia. A filha dela vai falar com a gente daqui a pouquinho. A gente até agradece a filha dela por atender a nossa equipe. É agora que eu chamo, é isso, Daiana? Agora, ô Sabrina Barbosa, ao vivo, já agradecendo a família, a filha dela, né, por atender você aí. Porque nós estamos na torcida que dê tudo certo. Não é fácil, mas o milagre de Deus pode acontecer. Contigo, Sabrina. Cidade em Ação. Oi, Samuca, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, exatamente. Eu estou com a filha da Rejane, a Lilibete Dias, de 30 e poucos anos. Quantos anos, Lilibete? 35 anos. Eu estava aqui já conversando com ela de forma antecipada para a gente entender um pouquinho como era esse relacionamento da Rejane, que já durava aí mais de 30 anos.
E a filha dela, a Lilibete, vai falar um pouquinho aqui pra gente como era essa história. Eu queria que você já começasse falando esse relacionamento da sua mãe. Ele não é o seu pai, não era o seu pai, mas vocês têm conhecimento de como tudo começou. Eu queria que você descrevesse pra gente. Ele não era nosso pai. Ele realmente era muito agressivo com ela. Não que a gente ficava sabendo em questão de bater, mas verbal. Ele era muito ignorante com a minha mãe. Nossa família é muito unida. Já havia um tempo que a gente não estava se batendo muito assim com ele, mas para agradar a nossa mãe. Como a gente é uma família muito unida, a gente frequentava os mesmos ambientes dele e a gente estamos arrasados com tudo isso que aconteceu com a minha mãe, porque ela não merecia isso. Ela está em estado grave. O hospital já deu essa informação para vocês também, né? Quando vocês ficaram sabendo do ocorrido, né? Que o sargento Paiva tinha feito isso, como foi que vocês receberam a notícia? Foi que chegou de informação até vocês? Como eu moro aqui, eles moram lá em Bahia, pra gente chegou a informação que ele tinha havido tiros dentro da casa dela. E aí meu irmão foi lá, um estava trabalhando, o outro foi lá, que foi o que socorreu minha mãe, que foi bastante pesado para ele ter que socorrer a nossa mãe, a nossa rainha daquela situação. E aí foi tudo esse ocorrido que aconteceu. Ele chegou a descrever quantos disparos, mais ou menos, como que ele tinha visto ela até ela chegar no hospital? Não. A gente não soube informações de quantos tiros foi. Eu sei, assim, que tem um na cabeça, teve um no braço, tem um no abdômen. Eu não sei se o mesmo do abdômen é o do tórax, tá entendendo? Que teve também, perfurou o intestino. Eu não sei. Sei que o da cabeça tem, o da mão também tem. E na região entre tórax e barriga também tem. Lilibete, sargento Paiva atirou para matar. Você como filha, que sabia assim do relacionamento deles, existe um motivo? O que é que vocês acham que motivou essa fúria tão grande? Ele atirou mesmo para acabar com a vida da minha mãe. Porém, motivo não tinha, porque a minha mãe se dedicou a vida toda para ele e por ele, como eu já falei para outras reportagens. A vida dela, da minha mãe, foi para ele. Quem conhece a minha mãe dentro da cidade onde ela mora, sabe quem é ela e sabe também quem é ele. Ele fez isso para acabar com a vida da nossa mãe. Ele tinha inveja da nossa família, porque a minha mãe sempre preservou a nossa família unida. Para você ter ideia, a gente nunca passou um dia longe da nossa mãe. A minha mãe participou de um cursilho. Agora vai fazer um mês que a minha mãe participou do cursilho e ela não queria participar. Mas por que ela não queria participar? Porque ela nunca quis ficar 4 dias longe da gente. E ela disse lá no testemunho dela que foi porque Deus tocou no coração dela e disse: vá para o cursilho, porque seus filhos estão debaixo das asas daquele que não perde uma batalha. E ela foi e descansou 4 dias no cursilho. E foi os 4 dias que ela encontrou Jesus, que ela já é uma mulher muito católica, somos muito devotas de Nossa Senhora, eu e ela. E assim, eu tenho fé em Deus que a minha mãe vai sair dessa, porque a minha mãe só plantou o bem, só planta o bem, e ela tem muito mais a fazer aqui nessa terra. E eu quero também pedir, a casa dela, a imagem de Nossa Senhora. Eu quero também pedir a todos que faça oração pela minha mãe, intensifique a minha mãe, porque a minha mãe é uma mulher muito de fé e as respostas das orações já estão vindo para minha mãe. E eu tenho fé em Deus, em Nossa Senhora, que vai dar tudo certo, porque tá aqui, aquele que protege a gente não dorme. E o testemunho da minha mãe vai ser lindo, 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 porque eu tenho fé. A senhora vai sair dessa, minha rainha. Estamos aqui todos esperando por você. Tá difícil demais. Você não tem noção. Ele acabou com a vida da minha mãe, da nossa família, meus irmãos. Ele nem fala. E eu tenho que ter força para estar dentro de hospital,
para estar cuidando dos meus irmãos, porque foi a missão que a minha mãe sempre me deu, cuidar dos meus irmãos. E eu tenho fé que amanhã vai sair dessa. A gente agradece por você ter recebido a nossa equipe. É um depoimento muito triste, né? Quem é que não se comove com uma situação como essa? Mais uma mulher vítima de violência doméstica. E a gente espera mesmo que, num caso como esse, a recuperação de Rejane, professora, conselheira tutelar, mulher muito bem vista na sociedade, que tinha um excelente trabalho a ser feito, com filhos e com um histórico imenso aí de felicidade que poderia desfrutar. Mas, infelizmente, a gente não sabe os motivos e não teria motivo algum para uma crueldade como essa. A gente espera e torce e vamos orar pela recuperação de Rejane. Samuca, eu volto com você. Lembrando que o Hospital de Trauma, agora há pouco, já tinha dado o boletim a respeito do estado de saúde dela, permanece em observação na UTI e o quadro clínico dela é grave. Mas nada que a força celestial não possa mudar esse quadro. É com você aos estúdios. Gente, não é brincadeira não, sabe? Você assiste um depoimento desse, é uma tragédia dessa, aí a gente vai dizer o quê? Eu comentei de manhã na rádio, sabe? E eu não gosto nem de estar repetindo isso, falar no nome do bicho, não é? Mas deixa, na Bíblia diz isso, na Bíblia diz assim, olhe, a gente tem que pedir todo dia a Deus, Senhor Jesus, me dê sabedoria, Senhor, me proteja, Deus, não deixe que eu dê ouvido à voz do inimigo. Eu vou falar mais suave, o inimigo. Porque o inimigo, gente, você pensa que é brincadeira? Você já viu o inimigo? Não. Você sabe que com ele, a altura dele, se é gordo, se é magro? Não, não. Mas ele aparece através dos pensamentos. Aquilo fica trabalhando no seu pensamento, a coisa ruim, a coisa errada, a coisa... E você não acredita. Se uma pessoa chegar e falar para você, até para lhe dar um conselho, falar uma coisa boa, você não acredita, você não quer dar ouvido. Você só é aquilo que está na sua cabeça. O inimigo trabalha. E às vezes você pensa que aquilo que está na sua cabeça é o certo. Não é. Não é. Lá na frente, aí dá um problema. Aí é aquilo que eu falo. Aí o inimigo sai rindo da sua derrota, daquilo que você fez errado. É isso aqui, ó. O inimigo trabalhou na cabeça dele. E aí ele deu ouvido. Aí vai lá, atira na mulher, depois se mata. Depois que acontece essa tragédia, sabe o que é que o inimigo faz? Eu comentei isso hoje de manhã na rádio. O inimigo bate em retirada e faz a festa com os anjos dele lá, dizendo assim, ganhamos mais uma batalha, a gente destruiu mais uma pessoa, a gente destruiu mais uma família, a gente ganhou. É assim que eles fazem, o inimigo faz desse jeito. Então, cada um peça misericórdia a Deus e diga assim, Deus, me dê sabedoria. O que eu estou querendo fazer, será que estou certo ou eu estou certa? Peça que Deus orienta. Peça, não vá só pela sua cabeça, não. Peça sabedoria a Deus. Porque aí, meu amigo, tragédia, viu? A filha sofrendo lá, jovem. Que Deus tenha misericórdia dela, dos irmãos dela. E que Deus opere o milagre, porque, como disse, é difícil, não é fácil. Não adianta estar enganando, dizer que é fácil. Como o médico disse, é difícil, mas o milagre pode acontecer. E Deus opera milagre. Certo? Eita, Jesus.